Vou começar primeiro falando sobre a questão do time. São 2 jogos em sequência que o Grêmio vai ter em São Paulo e por isso a sua logística também definiu pelo um planejamento de permanecer em São Paulo. Então, primeiro contra o Santos, amanhã às 9h30 da noite na Vila Belmiro. E a delegação que está nesse momento voando para São Paulo tem algumas informações sobre esse grupo que está indo para lá. A primeira informação é de que o Marcos Rocha está entre os relacionados. E havia uma dúvida pela condição do Marcos Rocha, já que ele sentiu um desconforto muscular na partida contra o Vitória, foi substituído. Além disso, ele relatou também que teve um quadro gripal, que também traz uma consequência importante, mas ele está entre os relacionados. O que não significa, Pedro, que o Marcos Rocha ele estará nos 2 jogos. Até mesmo amanhã, né? É um jogador que vem passando por um processo, há um cuidado também por conta desse desgaste pela sequência que o Marcos Rocha vem fazendo também no time. João Pedro seria o substituto. O João Pedro teve uma lesão, tá fora. Teve a trombose no ombro. Teve a trombose. Isso, é um quadro mais. Trombose no ombro, só ano que vem o João Pedro. O João Pedro só no ano que vem. Então, quem deve ficar à disposição agora é o João Lucas. Só que o João Lucas não atua desde agosto. Então, ainda tem uma questão de ritmo alternativa. Eu vi ele em campo, atuar nunca não cheguei. Pois é, mas ele esteve em campo pela última vez. Essa é uma questão interessante, né, Valéria? Valéria, assim, né, de educação, enfim, repórter e tal. Mas tu vê o... chamando de mal educado. Não, eu tô dizendo que tu tem razão. Eu quis dizer que tu tem razão, Pedro, porque tu pega assim, a gente, não joga desde agosto, João Lucas, então é melhor botar o Carioca ali na lateral direita, recua o Noriega, mas tu pega assim, o William, há quanto tempo não jogava? Chegou e jogou. Desde maio. O Marcos Rocha, ninguém discutiu. Muito tempo sem jogar. Escala. Posso xingar o João? Mas aí são jogadores que sabem jogar, né? Não, ele botou o João Lucas na frase do William, Pedro. Eu não botei, mas tu não ouviu a frase. Ouvi sim. Não é na mesma frase. Chegou jogando. São 2 frases. Mas aí jogando. Gramática. Não foi na mesma frase. Foi noutra frase. Xinga. Não, o Diogo chamou de mal educado e outro de burro. O Diogo hoje tá poderoso. Diz que é na mesma frase. Analfabeto. Eu fiz uma frase, César, para o Marcos Rocha e outra frase... coisas diferentes. Será que eu sou mau caráter, Maurício? Não. Porque pra ser mau caráter tem que ter caráter. O Marcos Rocha, Valério. Que jogador, cara. Eu não pessoa com seriedade nesse programa, tu. Às vezes. O Marcos, às vezes nos bastidores não. E eu não. Tu não. Tu tá muito sério. Sim, então, se é a única pessoa com seriedade e eu tô sério, então são dois. Agora tu tá sério, mas nós te conhecemos. Vai ficar chato, fica quieto. Nós te conhecemos, não foi um elogio, tá? Só pra tu ficar tranquilo. Marcos Rocha, quando falou na zona mista no último jogo, ele disse que estava à disposição para os jogos fora de casa, dizendo que estava exausto, que realmente tinha jogado muitas vezes. Será que diante dos outros desfalques ele não vai mais uma vez pro esforço? Eu acho que são 2 situações, César. A primeira é que, assim, tá indo é porque ele tem condição. Que faltam 2 jogos para uma parada de 10 dias. Mas já acusou, né, Valéria, o cansaço. A primeira delas é que se ele tá viajando é porque ele tem condição de pelo menos um jogo. Concordo. Isso é o critério, né, para quem está sendo levado. E a segunda questão é que o Grêmio tem um alerta ligado em relação a essa sequência de lesões, né? Aí não é só questão da física, mas também teve a infelicidade do William, que a gente acabou de falar. Então tem uma questão que gera uma preocupação, né? E aí eu vou falar do segundo caso aqui, que é o Cuéllar. Teve a decisão de ainda deixar o Cuéllar trabalhando em Porto Alegre. O Cuéllar tem um desconforto muscular, logo depois do Clássico Grenal ele não atuou mais, então há também esse cuidado da comissão técnica. E aí vou reforçar aqui, o Cuéllar é um caso também a se pensar, né? Porque o Cuéllar, ele volta, ele dá rendimento ao time, mas ele joga 3 partidas. 3. Consecutivas e para. Ele jogou muito pouco. Pô, ele faz bons jogos, né? Não, ele continua, embora ele tenha melhorado muito, Valério, o Grêmio, para estar nessa posição 10 pontos longe do Z4, ele continua caro pro Grêmio. Não. Porque entre o que ele jogou de janeiro para cá, 3 partidas que a gente possa elogiar, ele continua muito caro pro Grêmio. Imagina, Maurício jogou 3 partidas. No domingo, quando o Mano foi questionado, o técnico Mano Menezes, em relação à condição dele, ele falou que naquele momento o Cuéllar talvez tivesse condições de atuar contra o Bragantino a segunda partida. Então, nesse momento, decidiu se por permanecer, né, o jogador ficar em Porto Alegre, seguir trabalhando e está sendo preparado para depois, na retomada da data FIFA. Então, Marcos Rocha está presente, mas eu reforço, não quer dizer que ele estará à disposição para os dois jogos, pode atuar, por exemplo, só contra
o Bragantino. Para esse jogo contra o Santos amanhã, Pedro, ainda há algumas dúvidas na escalação, mas vou até projetar um time com vocês aqui, porque o Volpi tá fora. O Volpi tem um problema muscular, então fica fora desses 2 jogos. A previsão é que ele retorne depois da data FIFA, então o Grando será o titular. O Volpi esperou muito tempo para que as pessoas aqui da mesa fizessem uma caminhada até a Gruta da Glória ali, para agradecer a Deus e lembrar o Volpi, pedir desculpas. Inclusive, Vossa Excelência, que queria que ele saísse do time. Tantas defesas que ele fez. Inclusive, Tá? Vossa Excelência. Eu vou caminhar, vou até lá. Vou lá e vou pedir desculpa pro Volpi. Eu chamava ele de trapalhão. Fez jogos maravilhosos. Quero ver se vocês têm dignidade. Mas que nós não chamamos ele de trapalhão, então nós não precisamos dar Não, ele está vivendo no Grêmio uma situação inédita, talvez na carreira, porque a carreira dele é marcada. Primeiro que é uma carreira de sucesso. Ele joga no São Paulo, ele joga num grande do México e entra o Grêmio. Ele joga no Querétaro. O Querétaro é médio, né, do México. No Pachuca ele estava. Mas muito bem. Esse goleiro no Grêmio, ele recentemente ele tem todas as defesas que o Grêmio precisava. E como cereja do bolo, ele tem 2 pênaltis convertidos, que não é o pênalti a 5 do primeiro tempo. São 44 do segundo tempo no Maracanã com 60 mil pessoas. E aqui na Arena com bastante gente, o pênalti que impede o Grêmio de perder. Esse é o momento que o Volpi vivia. Mas é uma Sabe que na partida contra o Vasco, e eu estava no Rio de Janeiro fazendo essa partida aqui pela Rádio Gaúcha, foi um... Pois é. Ele escala, né, Valério? Tirar a Valéria da escala. Não, mas só para trazer um depoimento que ele é importante, tá, Leonardo? O crescimento da Valéria no departamento de esportes é uma coisa assombrosa. Valéria, tu tem direito de falar aqui, já vou garantir teu direito. Fala, Valéria. Cuida, menina, porque ela tá crescendo, ela vai mandar em tudo aqui. Pensando nas... Mas naquela partida ele teve uma atuação fundamental. O Grêmio conquistou o empate muito também pelo Thiago Volpi, pela atuação dele. Falei do Grando, né, sendo titular. Deixa só uma perguntinha bola nas costas. Ele teve um problema muscular ou no quadril? Você falou não, que foram 2 pancadas. Tanto no jogo contra o Flamengo e depois aí se administrou a situação dele. E depois contra o Botafogo ele teve de novo uma pancada no mesmo local. Então se criou um edema, né? Assim, aumentou o problema. Então é uma questão na coxa. Não é quadril. Porque não quadril é um troço coxa. complicado, assim, quando tu vê, pode tirar de outros jogos, né? Mas é uma pancada. Sabe quem é que teve quadril, né? Pedro Ernesto e Nandinho. E olha aí, a dificuldade que ele teve pra... Seguindo então com essa provável formação do Grêmio, Grando, o Gustavo Martins ou o Marcos Rocha, Noriega e Kahneman, e aqui vou fazer um asterisco também na situação do Kahneman, porque é um jogador que vem de uma sequência de jogos, há também uma avaliação da comissão técnica de que vai precisar ser feito um rodízio também entre os defensores, e aí o Wagner Leonardo pode ser utilizado amanhã, Marlon, o meio-campo de Dodi, Arthur e Edenilson, Pavon, Alisson e André Henrique. E tô mantendo esse ataque especialmente aqui porque o Mano também comentou que há uma intenção da comissão técnica de repetir a escalação. Eu cheguei a dizer aqui nesse programa, tu vê como são as coisas, que esse menino André Henrique, ele faz gols. Apesar de... Aí ele deu uma assistência pro Dodi Errade dentro da goleira, chutar por cima, e agora fez outro gol. Então, eu tenho que sair da sala de redação e ir para um programa onde as pessoas tenham mais capacidade. Tá entendendo? Porque aqui a capacidade não chega ao teu nível. Não chega no meu nível. Eu queria fazer um elogio à grandeza. Eu concordei contigo, eu não sei quem aqui da mesa muito acima, né, eu queria fazer um elogio à grandeza do Pedro Ernesto Deiradinho, porque o programa começou a 1h, já são 14 e 10 minutos, ele não tinha falado do André Henrique. E eu imaginei, cara, ele vai abrir o programa falando do André Henrique. Então ele esperou 1h porque é magnânimo. O departamento médico da RBS tirou o Pedro ontem do programa exatamente por isso. Tirou o Pedro para não nos humilhar. Para que não... Este time aí, eu tenho uma dúvida sobre a manutenção do time. Seria então o Alisson, o substituto do William. Ou até o Amuso, né? Porque, pois é, então a dúvida dentro, Valéria, das informações que tu tens, ela está vinculada a Pavon e Alisson, ou apenas a Alisson pro lugar do William, ou o Amuso, enfim? Eu tô levando em conta aqui, CCD, até o que disse o Mano de tentar manter uma base. Nesse quesito, o Alisson tem entrado mais. Né? Não, entrar sim, mas é que ele não entra na Ele não entra na posição, exatamente. Quem entrou na do William? Vamos lembrar aqui que o Diogo e o Maurício estavam com a gente lá. O Cristaldo ele já colocou fazendo essa função de só que ele muda o time, né? Sim, perfeito. Ele muda o time mas quando ele já colocou ali como meia pela esquerda vindo pra dentro. No último jogo,
ele vai pro Cristaldo pra dentro e o Amuso pelo... Aí é 4-2-3-1. E o Posso estar enganado, mas eu acho que eles entram inclusive juntos, Quando né? sai o William, César, Isso, quando sai o William, o Alisson entra e o Pavão vai pra esquerda. Isso, e o Alisson vai pra direita e sai o Edenilson. Sai o Edenilson. Aí no segundo tempo entram juntos Pavão, Cristaldo e Amuso. Isso. E o jogo muda, inclusive, no passe de um pro outro. Lembra que a gente falou disso na jornada? Mas eu me refiro assim, quando sai o William o Alisson que entra. na estreia, não, tô falando do jogo de domingo. na estreia do William, que é o jogo contra o Botafogo, o William não joga todo o jogo, ele sai, o Grêmio tá empatando aquele jogo. Eu não lembro também. Mas assim, mas eu não... Quando o William sai, não. Eu não descarto o próprio Amuso, porque ele até ia aproveitar esse ponto para dizer o seguinte: o Grêmio publicou aquele material chamado de bastidores, que é a conversa depois, né? Uma coisa que é mais íntima e que depois isso é revelado pelo clube. Essa informação é importante, tá? O jogo tá pegando. Cristaldo entrou. Quando o William sai do jogo contra o Botafogo, ele sai com 60 ou 70, que é a estreia dele, que é muito boa a estreia contra o Botafogo. 70 minutos. Entra o Cristaldo e tá 0-0 ainda. Isso. Tá o Grêmio sai perdendo. Aí depois o Grêmio sai perdendo, mas ele já tinha saído. Isso. Então 1-0. 1-0 Botafogo. 1-0. O que acontece, Botafogo Valéria, faz o gol aos 53 e aí é o 66. Que é aquela 12. substituição, porque o cara faz uma substituição, o Thiago Kozlovski, aos 67, Cristian Oliveira por Edenilson, e depois ele faz uma aos 70. Então é isso. Então já estava 1-0 pro Grêmio. Não, é que a gente mudou de assunto, mas uma coisa que o Mano talvez erre é o seguinte, embora legitimamente, porque ele é pago para escalar, né? O Roger, em dado momento, com o Bruno Henrique, o meio-campista, ele foi insistindo como prova de confiança para o Bruno Henrique. E o resultado final disso foi expor o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, no alto-falante, era vaiado antes do jogo. O Mano Menezes está indo por esse caminho com o Pavão. O Pavão, hoje escalado titular, não é prova de confiança, é exposição ao jogador. Então, o melhor para o Grêmio, para o Pavão, é que nesse momento fosse outro jogador. Sabe o que é o peso da vaia para jogador? A vaia, ela é relacionada com a ambição. Ela é sempre relacionada com a ambição. E com que o cara não tá jogando, né? O Pavão chora depois da vaia, né? Quando no banco de reservas, naquele momento do Bruno Henrique, eu não tô aqui defendendo o Bruno Henrique, o Inter tinha a ambição de ganhar a Libertadores. E aí achava o Bruno Henrique insuficiente. Mas ele hoje insuficiente, né? Eu sei, foi insuficiente, inclusive. Hoje é diferente. Então, por exemplo, o Pavão, naquele jogo que tinha um ambiente de vencer o Vitória, tinha um tipo de cobrança aos jogadores que estavam ali. Em outros momentos isso não acontece. Tipo fora de casa contra o Santos. Fora de casa contra o Santos, outro momento do trabalho. As coisas são muito relacionadas com a ambição. Tá frio. E eu quis fazer essa comparação com o Botafogo, porque eu não tenho certeza se vai ser uma extrema a opção do Mano. O Vaguinho aumentou a temperatura do ar-condicionado e o Pedro assim, me desliga esse troço. O Vaguinho foi lá, botou 10 graus. Boa, Vaguinho. Não, eu desliguei. Não, eu sei, mas é que ficou mais gelado. Mas não foi eu que liguei. Sobre a questão do Pavão, só para compartilhar com vocês, que é uma questão também que é importante, o Grêmio divulgou aquele material de bastidores que eu falava antes. Foi legal. Que o César deve ter acompanhado já. Eu já vi 76 vezes. Também. Na parte final, o Mano Menezes, ele chama também a palavra para si, e o técnico fez muitos elogios a quem saiu do banco e decidiu no jogo contra o Vitória. Amuso, Aravena, Cristaldo. O Arthur também chama a palavra e ele elogia também a força do grupo, que todos precisam treinar porque a chance vai aparecer. E no final ele olha para o Pavão e bate no peito do Pavão e diz o seguinte: vamos porque a gente também precisa de ti. Isso tá perfeito. Resgatar um cara que tá vaiado, só que em dado momento, se você insiste com ele não lhe entrega, ele fica marcado e a culpa não vai ser dele. Porque ele tá fazendo o melhor que pode, não é suficiente. Vem a torcida, pagou o ingresso, que é o cara acertando, o cara erra. O cara é atacante, não faz gol 27 jogos. Ele fica exposto. Mas que esforço é esse pra defender o Pavão? Nós estamos há 10 minutos falando do Pavão aqui.